Olá, amigos da extensão. O papo está no ar e hoje vamos conversar com o professor Zanon Passavante, que é coordenador setorial de extensão do CTG, o Centro de Tecnologia e Geociências da UFPE. Professor Passavante, é um prazer recebê-lo aqui no Papo Extensão. O senhor tem vários anos de experiência na universidade e gostaria de saber, ao longo desses anos, como o senhor tem trabalhado a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, principalmente agora que o senhor é coordenador setorial de extensão. Como coordenador da extensão do CTG, que é um dos grandes centros, a gente tem, no caso, que trabalhar, fazer exatamente o quê? Responder esse tripé que é o objetivo da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Os departamentos do próprio CTG, muitos deles têm várias atividades de extensão, tanto em cursos como em eventos. O CTG é um dos maiores centros da universidade em termos de quantidade de departamentos. Por exemplo, estou vendo aqui, são 11 centros, aliás, 11 departamentos que constituem o CTG, aqui no campus de Recife da UFPE. E é um dos cursos mais antigos, né, da universidade, né, junto com Medicina e Direito, nos cursos mais antigos. É difícil ou é mais difícil para o pessoal da área de ciências exatas, das tecnologias, fazer extensão? Não é difícil, né? Porque a extensão é uma questão de querer fazer. O que barra mais em extensão, porque a extensão é uma coisa voluntária. Como ela é voluntária, não há envolvimento quase de dinheiro nisso, nessa situação, então muitas pessoas se recuam a se fazer. A partir de um determinado período da sua carreira acadêmica, as ações extensionistas passaram a ser pontuadas, ou seja, passaram a gerar pontuação na avaliação do docente. Isso gerou alguma mudança? Foi mais um incentivo? Isso foi excelente. Primeiro, porque a partir de que o professor, porque uma empresa, se ela tem um incentivo dentro de determinada empresa, então ela faz com que a pessoa trabalhe melhor. Então, no caso, a partir do momento em que ele foi pontuado, ele sabe que a progressão dele para um outro nível vai depender também da pontuação da extensão, então ele exatamente tenta e faz vários cursos de extensão, várias atividades de extensão. Isso aí foi uma das coisas melhores. Apesar de que ainda eu acho muito pequena a pontuação para, no caso, a progressão dos professores. Mas depende dos critérios escolhidos pelos próprios professores de cada centro, né? Não, depende, eu acho que da própria reitoria, né? O critério de avaliação é um dos critérios, depende mais do conselho universitário. Digamos, professor, eu quero dizer o seguinte, que, por exemplo, no total de 10, pesquisa, ensino e extensão, a extensão, por exemplo, não pode ficar com 5 pontos, ela pode ficar de 0 a 3, e tem alguns centros que colocam 1. Então vai depender muito também do envolvimento e do peso que cada centro vai dar à atividade extensionista. Aquela atividade extensionista. O seu departamento de origem é a oceanografia, que por natureza, né, tem uma abordagem ambiental. Hoje um tema bastante badalado, bastante em moda, mas que precisa também ter uma abordagem interdisciplinar e intersetorial. Como é que o senhor tem trabalhado essa temática ambiental lá no seu departamento e hoje no CTG? Bom, as ações extensionistas na minha área de oceanografia, ela exatamente é bem ambiental, mas não significa que outros departamentos não se envolvam. Por exemplo, a engenharia está ligada ao meio ambiente. Tudo hoje em dia está ligado ao meio ambiente. Então, qualquer um dos cursos, qualquer um departamento, estatística está ligada ao meio ambiente? Não está. Estatística é exatamente que ele vai provar por A mais B o que deve ser feito ou não, o que está havendo, se há correlação entre determinadas atividades ou não, em termos de prejudicar o meio ambiente. Ou seja, toda a área do conhecimento ela tem possibilidades de atuar na questão ambiental. A primeira pessoa a fazer uma correlação entre os fatores bióticos e abióticos do meio ambiente com os fatores bióticos seria, por exemplo, fitoplâncton, que é um organismo que
libera o oxigênio para nós. E nós vivemos por causa do fitoplâncton, não é só por causa do Amazonas. O 80% do fitoplâncton é liberado pelo 80% do oxigênio é liberado pelo fitoplâncton. Então, a primeira pessoa a fazer correlação entre fatores químicos, físicos, biológicos fui eu. Então significa o quê? Um geólogo também pode fazer, um meteorologista também faz e outros, quer dizer, todo o grupo do CTG também faz. E o senhor falou em fitoplâncton, eu queria só para esclarecer, porque alguém pode não conhecer o que é fitoplâncton. Certo. O que é e onde é que ele existe. Bom, o fitoplâncton é composto por microalgas, bem microscópicas, são microalgas, tanto pode ser de água doce como de água salgada, ou seja, tanto água doce como marinho, e ele é responsável pela base da vida marinha. Todos os organismos marinhos vai depender dessas pequenas microalgas para sobreviver. Puxando um pouco da sua experiência, o senhor já falou aí que o pioneiro nessa abordagem, o senhor também foi um dos pioneiros com a extensão aqui na UFPE e hoje o senhor é o consultor de avaliação dos livros, tanto impressos como eletrônicos, da série extensão que a UFPE publica através da Proeste. Como tem sido essa sua atividade? O senhor avalia que ela tem passado por transformações nos últimos anos? Tem havido alguma tendência? Ou o senhor apontaria algumas propostas para a publicação de livros que abordem a extensão? Eu acho que a gente deveria publicar mais livros, porque pelo menos a produção que existe é grande. Então a qualidade dos livros são boas, a quantidade de livros deveria ser maior ainda, porque vale a pena. Isso é um incentivo ao docente a produzir essa produção. E é uma das maneiras da gente também fazer essa divulgação do trabalho que nós estamos exercendo na nossa universidade. Como o nosso foco aqui é a sua atividade como coordenador setorial, eu gostaria que o senhor encerrasse a nossa entrevista falando para a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos e docentes do CTG principalmente, quais os incentivos e quais as vantagens de se desenvolver atividades extensionistas. A comunidade acadêmica ela é sempre podada por não se interrelacionar com a comunidade de menos favorecida, como a turma está dizendo hoje em dia. Mas se a gente faz trabalhos de extensão, tanto acadêmico quanto de pesquisa, de ensino, de curso, a gente tem uma boa divulgação, é excelente. Se você vê os filhos das crianças que, por exemplo, eu dou aula, eles receberem um certificado dado pela universidade, é gratificante. Para ele e para nós é mais ainda. Também, né? A irmã sai. Primeiro certificado, primeiro diploma que meu filho recebeu foi da UFPE. E foi, apesar de ser certificado de extensão. Então fica aí o convite para os extensionistas da UFPE, pesquisadores, docentes, técnicos e estudantes se envolverem. Nós vamos divulgar aqui no nosso Papo Extensão, os endereços eletrônicos da extensão do CTG para que possam entrar em contato. Professor, nós agradecemos a sua participação aqui, foi muito importante para nós trazer a divulgação das atividades extensionistas, principalmente nas áreas da ciência, da tecnológica, das ciências exatas, das geociências, devido aqui a um grande incentivo para a pesquisa básica e muitas vezes esses pesquisadores eles não veem muita vantagem, nem muito tempo para poder fazer a divulgação e o diálogo com a sociedade, não é verdade? Essa divulgação de uma atividade de extensão é uma das coisas excelentes, porque incentiva os acadêmicos e incentiva as pessoas a participarem como alunos. Fica então mais uma vez o recado, nós agradecemos mais uma vez ao professor Passavante e a você que nos assiste, você coloca as suas sugestões para o nosso e-mail e se você gostou, você clica aqui no joinha e nos seus favoritos que certamente vai ajudar a divulgar os projetos extensionistas da UFPE. Agradecemos a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Até lá!